acessando o céu através da fé. É algo muito importante, princípios fundamentais que têm sido ministrados aqui em Itaquera. E eu quero reafirmar, semana passada, pastor Elner ministrou sobre a oração. Confesso, uma palavra impactante para mim, onde fez eu rever alguns princípios meus. Pastor, precisa rever. Meu querido, todos nós precisamos o tempo todo nos avaliar diante do Senhor. E eu decidi algumas coisas da minha vida por conta dessa palavra. E eu quero continuar ministrando nessa linha dos princípios espirituais que eu e você precisamos ter. E hoje eu quero falar sobre fé, uma fé que acessa o céu, porque a oração é um dos instrumentos que ativa a sua fé. E eu quero começar com a introdução aqui falando sobre quando precisamos acessar algum lugar muito alto. Quando você está na sua casa, você tem 1,80 m, 2 metros no máximo, esticando o seu braço, 2,10 m, 2,15 m, e tem alguma coisa guardada em cima do guarda-roupa que tem 3 metros, 2,50 m, e você não consegue alcançar. Normalmente, todos nós ou pulamos para tentar pegar, e quando assim não conseguimos pegar esse objeto, ou essa roupa, ou esse cobertor, nós utilizamos algum acessório para conseguir chegar na altura necessária e acessar aquele cobertor, aquela roupa ou aquele objeto. Esse acessório, esse suporte, normalmente é uma escada, ou é uma cadeira que você usa, ou às vezes um puffzinho. Alguns são meio doidos, coloca o filho aqui nas costas, sobe em cima das costas e vai. Mas normalmente não é assim. Usamos um acessório seguro para acessar esse lugar alto. E da mesma maneira, o homem aqui na terra tem um lugar que ele deve acessar todos os dias da sua vida. E tem momentos, a grande maioria não consegue acessar, porque enxerga que está muito alto. Fala para o seu irmão assim: existem lugares que está alto para o homem natural. E aí, esse homem natural, que muitas vezes sou eu e é você, precisamos de um suporte, precisamos de uma escada, precisamos de uma cadeira, para que possamos acessar este lugar. Ora, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, precisam desesperadamente acessar as bênçãos celestiais. Eu e você precisa acessar. Está disponível para nós. E muitas vezes percebemos, olhando o rostinho de cada um, conversando com algumas famílias, conversando com alguns casais, conversando com alguns jovens, o quão distante está essas bênçãos dos irmãos. E não é porque Deus não quer liberar, é porque nós não entendemos como devemos acessar. Não sabemos usar o suporte correto para acessar as bênçãos espirituais que estão no reino dos céus. Infelizmente muitos não acessam, porque querem acessar de forma natural. Muitos não acessam o reino de Deus, porque acham que o reino de Deus se trata de forma natural. E eu e você precisamos perceber hoje, em nome de Jesus, que para acessar o reino dos céus, é necessário a fé. Fala para o seu irmão: a fé é necessária, é fundamental, para que você acesse o céu. Quantos aqui já assistiram aquele filme, O Todo-Poderoso Jim Carrey, né? Chegou um momento em que ele queria ser Deus, e ele pediu todo o poder. Nesta noite, eu quero te ensinar a ter todo o poder, mas controlado pelo Todo-Poderoso. Amém? Você vai ter todo o poder de Deus, controlado pelo Todo-Poderoso. E você precisa perceber que isso é fundamental para a sua vida cristã, para que a sua fé não esmoreça, para que você não desanime, porque muitas pessoas desanimam na igreja, na célula, não continuam a vida cristã, porque não acessam as bênçãos espirituais. E você precisa começar a entender o primeiro princípio nessa noite. O primeiro princípio que a Bíblia nos ensina é que eu e você somos espirituais e somos estrangeiros aqui na terra. Fala comigo: eu sou estrangeiro, porque eu sou espiritual. Que na terra, você está aqui, você é carne, e esse corpo que você tem, acredite, vai ser destruído. Todos nós sabemos que depois de alguns meses, o nosso corpo em contato com a terra, sem vida, ele decompõe, ele vira pó, porque o homem veio do pó, e ao pó vai voltar. Então esse corpo é condenado, é destrutível.
E eu e você sabemos que não somos esse corpo. O que você está vendo no Alexandre aqui hoje não é ele. Existe um espírito do Alexandre que vai viver eternamente com Deus. E esse espírito, ele não vai conviver eternamente no âmbito terreno. Então, como estrangeiros, precisamos perceber isso. Em 1 Crônicas, se puder abrir para mim, por favor, capítulo 29, verso 15, afirma essa revelação, que eu e você não somos deste lugar. 1 Crônicas 29, 15, versão revista Almeida, tá? Porque somos estrangeiros diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais. Olha que interessante, como uma sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Você é como um sopro nessa terra, vai viver 70, 80, 90 anos, no máximo 100 anos, alguns vão passar de 100 anos. Você é um sopro, onde vai ter um dia final. O homem natural, Soraya, o homem natural, Elner, o homem natural, Alexandre, vai acabar. E vai ficar somente o homem espiritual. Então você precisa entender esse princípio, que como ser espiritual, você não é dessa terra. Então, da onde que nós somos? A Bíblia também fala, da onde que eu e você, da onde que nós somos. Paulo fala sobre isso lá aos Filipenses, capítulo 3, verso 20. Ele mostra exatamente quem é você e para onde você vai. E é importante você entender esses dois princípios. Sou estrangeiro primeiramente, mas eu tenho um lugar que eu sou, que é a minha origem, que é a minha natureza, é onde eu vou viver eternamente. Qual que é esse lugar? Pois a nossa pátria está no céu. Está aí já? Amém. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará os nossos corpos de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória. Fala comigo, eu terei o corpo da glória de Deus, segundo a eficácia do poder que Ele tem, até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, eu sou cidadão do céu. Eu sou espiritual, o meu corpo será transformado com um corpo de glória, porque eu não moro aqui, eu não faço parte dessa terra. Essa terra foi um acidente na minha vida. Viver de forma terrena foi um acidente, por causa do pecado, todos nós já sabemos disso. Nós estamos na terra, mas só que não é o plano original de Deus. O plano original de Deus é que você e eu sejamos eternos para sempre com Deus, morar na Nova Jerusalém, ser a noiva de Cristo Jesus e viver eternamente com Ele. Aleluia! Essa é a nossa realidade. Então, ou seja, como cidadão dos céus, precisamos nos comportar aqui na terra como se estivéssemos lá. Nós precisamos nos posicionar aqui na terra como se estivéssemos vivendo lá. Então entenda isso. Então você precisa entender que para viver essa vida espiritual, você precisa viver como se estivesse, viver como se estivesse no céu. Aí é um grande questionamento, porque eu quero mostrar outro ponto fundamental. Porque eu mostrei para você que somos peregrinos e que somos da pátria celestial. Agora eu quero entrar em outro ponto, guarda isso com você, e te explicar o que é fé. Então, para você começar a entender comigo, a fé é a ponte que te liga aqui da terra ao reino do Espírito. Repetindo, fé é a ponte que te liga da vida terrena para acessar as coisas espirituais. Então vamos ver aqui em Hebreus capítulo 11, verso 1, olha o que o escritor fala. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Fala comigo as palavras: certeza, coisas, esperam. Fala comigo: convicção, fatos e não se ver. Essas palavras, elas estão ligadas a alguns princípios importantes. Então, quando nós falamos de certeza e convicção, ora, só tem certeza e convicção quem acredita piamente em algo. Eu tenho certeza que a guitarra está aqui. Aí isso é fato, porque eu estou vendo. A fé não é isso. Mas eu tenho certeza que a minha esposa me ama. Eu estou vendo o amor?
visualmente não, mas pela fé que eu tenho no meu casamento, eu tenho convicção e certeza que ela me ama. E não é por causa das respostas dela, ou minhas respostas. Há uma convicção no meu coração, há uma certeza no meu coração que ela me ama. Isso nós chamamos de fé. Então a fé, ela é produzida por duas coisas. E eu quero que nesta noite você entenda esse princípio. Duas palavras que falam nesse texto também: coisas e fatos. A Bíblia nos ensina que o que é fato, o que é verdadeiro, é a palavra de Deus. Tanto que a Bíblia fala que tudo vai passar nessa terra. Tudo que você fala que é fato, vai acabar. Tudo que você fala que é verdadeiro, vai acabar. Menos uma única coisa. O que não vai acabar? Menos a palavra. Então o que é fato e o que é coisas, segundo o texto de Hebreus, é a palavra de Deus. E por último, ele fala que você precisa esperar e ter convicção mesmo não crendo. Ora, preste atenção numa coisa importante. Como você espera? A Bíblia ensina para nós o que é esperar. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele o quê? Ouviu o meu clamor. Uau! Então esperar está completamente relacionado à oração. Então esse texto, se eu pudesse traduzir, escrever, Hebreus capítulo 11, verso 1, versão Alexandre Almeida, como que seria escrito? Quando eu declaro a palavra como fato, esperando em oração, eu adquiro a fé, que é a certeza que vai acontecer. Quero repetir essa frase para você gravar no seu coração. Quando eu declaro a palavra de Deus como fato, com convicção, esperando que ela aconteça em oração, eu adquiro fé necessária, que é a certeza que vai acontecer na minha vida. Então você precisa entender o que é fé. Eu não vejo, eu não enxergo, mas eu creio. Então, para que você acesse o reino dos céus, eu estou adiantando um pouquinho a palavra, você precisa ter fé. Falamos que você é peregrino, falamos que você é cidadão do céu, e falamos que você precisa de fé. E como obter fé? Romanos 10, verso 17, ensina como que você adquire fé, como você busca a fé. Olha aqui, e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Fala comigo, pregação, palavra de Cristo. Na versão revista e corrigida, ela é uma versão que eu gosto mais de ler, que eu mais declaro sobre ela. Tanto que fala o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ora, se você entender a palavra, aqui esse texto chamado, essa palavra que Romanos diz, ela traduzida no hebraico significa rema. Rema na Bíblia, ela aponta para uma palavra que tem ação, uma palavra que gera vida, uma palavra que transforma. Eu posso ler a Bíblia de duas formas, trazendo um pouquinho aí de curso de maturidade e ceifeiros para você. Eu leio a Bíblia de forma escrita, ou eu posso ler a Bíblia de forma rema. A palavra como escrita é simplesmente: Deus me ama. Então você não sente nada, você não percebe nada, e simplesmente está escrito: Deus me ama. Agora, quando essa palavra se torna rema para você, você fala assim: uau, Deus me ama. Você sente algo, você percebe algo mexendo dentro de você, você percebe algo te transformando, você começa a chorar porque essa palavra tocou você. Ou seja, essa palavra Deus me ama se tornou rema dentro de você. E olha que interessante, a fé vem pelo ouvir a rema de Deus. Então você lê a palavra todos os dias, não significa que vai adquirir fé. Forte isso, né? Se você lê a palavra escrita todos os dias, como uma história de quadrinhos, você não adquire fé. Mas se você lê com a intenção no seu coração de ter vida e revelação, ela vai aumentar a sua fé. Isso é poderoso demais.
São princípios poderosos que eu quero te ensinar nessa noite. Então, um exemplo claro do nosso dia a dia: toda pessoa determinada em fazer algo, é porque ela teve revelação clara que aquilo é importante na vida dela. Então, um exemplo: quando eu fui casar com a minha esposa, eu estava determinado em casar rapidamente com ela. Por quê? Eu tinha revelação, rema, a palavra de Deus, que ela seria a melhor esposa que eu poderia ter. Presta atenção numa coisa: para ser pastor, eu precisei ter rema, palavra revelada, para que a minha fé não fosse abalada pelas circunstâncias da vida, porque essa fé me ligava ao reino espiritual, para que eu vivesse as promessas do Senhor. Para você ser próspero, querido e amado irmão, você precisa ter rema. Você fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, o Senhor é o dono do ouro e da prata, mas isso é rema dentro de você? Se não é rema, não vai ativar a fé. Se não ativa a fé, não toca o céu. E eu e você precisamos perceber esse princípio. E eu quero hoje, nesta noite, em nome de Jesus, que você saia daqui acessando o reino do Espírito através da sua fé. Fala assim comigo: eu vou acessar o reino do Espírito através da fé, em nome de Jesus. Agora, o que o céu tem para mim? O que o Senhor fala na sua palavra a respeito do céu? Porque as bênçãos do céu, as bênçãos dos céus estão liberadas para mim. Mas o que é isso? Vamos ler em Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com que, irmãos? Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus quer te abençoar, sim ou não, irmãos? Deus quer te abençoar, sim ou não, irmãos? Mais firme: Deus quer te abençoar, sim ou não? Deus já tem te abençoado, mas existe um lugar. Essa que é a questão. Existe um lugar certo que a bênção está liberada para você, Edson Rosângela, liberada para você, Erivelto. E nós precisamos entender a Bíblia escrita e trazer revelação no nosso coração. Rema. Porque se você não perceber isso, aonde está, você vai ficar dando murra em ponto de faca. Você vai ficar girando e girando e não vai ter retorno. Você não vai ter êxito, você não vai ter prosperidade, você não vai ter transformação. A Bíblia fala em Efésios capítulo 1, verso 3, que as bênçãos estão nas regiões celestiais. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ele não prometeu bênçãos naturais. Porque tudo, presta atenção aqui em mim, tudo que acontece na terra, na sua vida, é reflexo de uma guerra espiritual. Mais uma vez, tudo que você vive hoje, foi conquistado primeiro no mundo espírito. Ou seja, aonde que eu acesso a bênção? No mundo do espírito. Então Deus quer nos abençoar, aonde? Nas regiões celestiais, o céu. E a garantia da bênção é dada por quem? Jesus Cristo, porque Ele foi na cruz, tomou a chave do inferno, na verdade tomou do diabo, e nos deu todas as bênçãos espirituais pelo sangue dEle. E quando nós entendemos isso, uau, irmão, é poderoso demais, porque você começa a viver promessas sobrenaturais, você começa a acessar lugares que muitas pessoas não acessam, porque você entendeu o princípio da fé. E como eu devo acessar essas bênçãos, essas promessas celestiais para mim? Então eu quero hoje resumir aqui de uma forma muito rápida para você, em 5 pontos, como você acessa as promessas. E antes de falar isso, olha aqui para mim, a única forma de você ser um abençoado por Cristo, é através do céu. Não existe outro lugar. Não é o Daniel que abençoa, não é o Alexandre, nem Dona Cida, não é o seu patrão, não é o governo A nem o governo B, não é o seu grande esforço de trabalho, não é o fato de você acordar cedo. Tudo isso é importante, sim, mas a bênção, ela tem um lugar exato a ser conquistada, é no reino do Espírito, é no reino celestial, é no céu, e essa bênção é garantida por Jesus Cristo. Então, quero fazer aqui uma continha matemática rápida, para você entender a equação dos céus, para que você viva a bênção de Deus. Então, primeiro, eu estou nessa terra, e não sou dessa terra,
Eu faço parte, estou vivendo aqui. Eu não sou daqui. Na verdade, eu sou estrangeiro aqui, porque eu sou celestial. Fala comigo, eu sou do reino do Espírito. Eu sou morador do céu. Aleluia. Então, sendo do céu, eu preciso o quê? Acessar as coisas do céu. Não faz sentido eu querer ser abençoado na casa do pastor Hélio e da Simone. Eu preciso acessar a minha casa para ser abençoado. Não faz sentido eu querer ser abençoado na empresa do Clodoaldo. Eu preciso ser abençoada na minha empresa. Você me entende? Então não faz sentido você querer ser abençoado aqui na terra. Você precisa acessar a sua moradia, chamado Reino do Espírito. É lá que você é abençoado. E por que eu preciso ser abençoado? Porque lá, é através dessas bênçãos que eu vou cumprir o meu propósito aqui na terra. É através dessas bênçãos que Deus tem liberado nas regiões celestiais, que eu viverei a promessa do Senhor. E para acessar, eu preciso de uma ponte, porque eu estou muito longe, olhando de forma física, do céu. Eu preciso de uma ponte chamada fé. E a fé precisa ser ativada no meu coração. De que maneira? Eu adquiro fé e cresço em fé quando eu ouço a palavra de Deus, que é rema, que é vida, que me traz transformação, que me liberta, que me restaura. É essa fé que me transforma, essa palavra que adquire, gera fé em mim. E quando eu espero em oração, Apocalipse fala sobre uma taça de oração. E essa taça de oração é como se fosse esse copo. Só não vou jogar aqui, você vai molhar tudo. Que você vai orando a palavra revelada. Fala comigo, palavra revelada, que é a rema. Então, eu entendi que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga aleluia. Então, quando eu entendo, eu começo a orar. E eu não paro de orar enquanto Deus não responder, porque é rema. Se é rema, é verdade. Se é verdade, vai acontecer em algum momento da minha vida. Amém? E eu vou derrubando, enchendo a taça. A Bíblia fala que quando essa taça está cheia, o Senhor pega essa taça e joga na terra. E a Bíblia fala que tem raios, trovões, tremores. Sabe o que significa raios, trovões e tremores na Bíblia? A transformação, a libertação, a cura, a prosperidade. Ou seja, Deus está mexendo no ambiente da sua casa e está mudando todas as coisas, porque a sua fé ligou ao reino do Espírito, e a sua oração de esperar no Senhor encheu a taça, e Ele está movendo os céus para que aconteça na terra, na sua vida. Quando você entende isso, mudou toda a história. Quando você entende esse princípio, mudou tudo. Porque você orou, buscou e Deus fez. Eu quero te mostrar aqui 5 exemplos. Fala comigo, 5 exemplos. 5 exemplos de homens de Deus que experimentavam esse princípio. Hoje a palavra é uma palavra muito simples. Eu não sei se para você, para mim é tão poderoso escutar a palavra de oração do pastor Hélio semana passada e falar de fé hoje. Porque se eu entendo os princípios bíblicos, que são fundamentos da vida cristã, nada vai me parar. Eu vou desfrutar do melhor do Senhor. Eu vou viver as promessas como nunca vivi, porque eu entendi a equação celestial. Eu entendi que para acessar o reino do Espírito eu preciso de fé, e para ter fé eu preciso de palavra. A palavra tem que ser revelada, e eu preciso orar e esperar no Senhor Jesus. Oh querido, eu queria que você tivesse queria pegar minha cabeça e jogar na sua cabeça. Aí você morre, né? Tão grande que ela é. Mas eu quero que, oh Deus, colocar a Bíblia em você, no seu coração, como rema. Porque é isso que você precisa procurar, rema, revelação. E ter revelação de que você não é essa terra. Então muitos têm sofrido, têm passado perrengues na sua família, porque querem conquistar as coisas espirituais de forma natural. Eu quero mostrar 5 exemplos de pessoas que acessaram os céus através da fé, para que você entenda esse princípio, e você hoje decida, para que você creia e decida, eu vou acessar o céu através da fé hoje, em nome de Jesus. E a primeira pessoa que eu quero falar, nada mais é de quem? O nosso Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus, na verdade acessou várias chaves do céu, várias bênçãos, mas eu quero falar de uma, que muitos de nós não gostamos.
ele acessou a vontade perfeita de Deus. Fala assim comigo: Jesus acessou pela fé a vontade perfeita de Deus. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Mateus capítulo 26, verso 39, pode abrir por favor. Jesus aqui nesse contexto, ele estava orando, ele estava no Getsemane, e ele estava ciente que ele ia para a cruz logo em seguida, e neste momento, a Bíblia fala que ele suou sangue, e ele fez 3 orações, e as 3 orações repetidas. Ele tinha fé, ele sabia o que ia acontecer, qual era o propósito dos céus para a vida dele, mas como homem, a carne gritou, e precisava alinhar o seu coração para a vontade de Deus, e aqui está escrito o que ele fez, Mateus 26, 39, indo um pouco mais adiante, deixou os discípulos para trás, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Irmãos, presta atenção uma coisa, alguém que faz isso aqui, ó, é alguém desesperado ou não? Alguém que coloca a cara na terra, e chora, e soa sangue, é alguém intenso ou não? Você percebeu como que acessa a fé? Com intensidade, daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Ele colocou o rosto no chão, e ele fala o seguinte: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Acabou por aí? Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Essa parte é forte demais. Quando ele fala isso, sabe o que está nos ensinando? Que tudo que a sua carne, e muitas vezes o que você deseja, nesta terra, não é vontade de Deus no céu. Você muitas vezes, tem pessoas aqui, eu sinto no meu espírito, tem insistido em coisas que o céu falou não. Tem insistido em comportamentos e posicionamentos, em atitudes que o céu já se fechou. Ele falou: não quero te dar isso, não vou te dar isso. E você com as suas crises interiores, com as suas mágoas infinitas, com as suas lamentações diárias, tem pedido a Deus isso. E por conta desse pedido você tem sofrido, porque não está acontecendo. Mas Deus, se está na palavra, vai acontecer, pastor? Sim, se é palavra, pode ficar tranquilo, Deus vai te dar em nome de Jesus, amém? Mas se não está na palavra, meu irmão, faça como Jesus: Senhor, eu quero isso, se for possível, me dá isso, contudo, seja feita a tua vontade. A Bíblia falou que ele orou 3 vezes, fala comigo, 3 vezes, e na 3ª vez, ele levanta, enxuga o seu rosto, chama os discípulos, vamos, que chegou a hora do Filho do Homem. O que significa isso? Depois de um certo tempo, você insistindo em algo que Deus não te respondeu, você tem que entender qual que é a voz dele. Você precisa perceber para onde ele quer te levar. Você precisa parar de insistir naquilo que é faca, e dando murro sem saber. Presta atenção em uma coisa, querido, quantas vezes Deus te livrou da morte, e você insistiu, e Deus mesmo assim não te deu, e você foi uma bênção na sua vida? Quantos de nós que já casamos, sofremos por um outro amor, achando que era o melhor da vida, e por conta disso, nós casamos com outra pessoa, e fala assim: obrigado por ter casado com essa pessoa, eu louvo ao Senhor por ter casado com minha esposa Soraya, meu Deus, foi o melhor que eu poderia casar, mas sofri de amor por outro. Quantas vezes perdi um emprego, falo assim: miserável do diabo. Não foi diabo não, foi Deus que tirou de você, porque você ia se perder naquele emprego, ele ia estar tirando outro emprego, e vai sustentar a sua família, e vai guardar você no Senhor. Quantas vezes você sofreu perseguição do seu líder, achando que era o diabo em forma de Clodoaldo, o diabo em forma de Tiago, o diabo em forma de Elner, te perseguindo, e na verdade era o Senhor te ensinando, alargando, para que você vá muito mais longe no ministério. Presta atenção, se você fosse tão bom em administrar a sua vida, você não estaria na igreja, você estaria vivendo a sua vida.
Se você está aqui, é porque sabe que a vontade dele é melhor que a sua. A vontade dele é melhor que a sua. Fala para o seu irmão, a vontade de Deus é melhor que a sua, meu irmão. Então Jesus fez isso. Acessar o céu não é Deus fazer a minha vontade. Acessar os céus é Deus fazer a vontade dele. Segundo homem, que eu quero te mostrar na Bíblia, Jacó. E o que Jacó acessou através da fé? A transformação da sua vida. Vamos ler o texto em Gênesis 32, 22. Mas antes disso, deixa eu te contar rapidamente sobre Jacó. Jacó foi um homem, filho de, meu Deus, deu branco. Isaac, perdão, obrigado. Irmão de Esaú. Mas Jacó significa enganador. Fala comigo, enganador. E Jacó nasceu como segundo filho. Ele ficou muito mal por isso, porque ele queria ser o primogênito, porque o primogênito nessa época recebia toda a herança dos pais. E por conta disso, ele desenvolveu um estilo de vida pecador, ou seja, enganando, agindo de má fé com as pessoas. Ele agiu de má fé com o pai, ele agiu de má fé com o irmão, ele agiu de má fé com o tio. E depois de muitos anos, ele se encontrou numa enrascada, porque ele fez mal para o tio dele, foi expulso da terra lá, voltando, depois de 20 anos, ela disse, meu irmão está bem comigo, mandou um servo na frente, vai lá e fala para o meu irmão que eu estou voltando de braços abertos, porque a gente vai viver família. A irmão dele fala assim, tá bom, pode vir para cá que eu estou te encontrando no deserto com 400 homens, ou seja, ele ia morrer. A Bíblia fala que ele ficou angustiado, a Bíblia fala que ele teve medo, e olha o que ele faz nesse texto, porque ele precisava de uma transformação. Jacó era esperto, Jacó era filho de um crente, Jacó conhecia como Deus trabalhava, Jacó escutou todas as histórias do seu pai, ele sabe exatamente como Deus ia trabalhar na vida dos seus pais, e que ele tinha uma promessa também. Então, sabendo disso, ele buscou a palavra revelada, rema, e acessou os céus. Gênesis 32, 22 fala, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jacobe, tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem. A Bíblia fala um homem, outras versões falam um anjo, mas quem estava lutando com Jacó era próprio Deus, até o romper do dia. Então a luta foi perseverante, ele orou, lembra que esperar é orar? Ele orou, perseverou até o final. Continuando, vendo este homem, que é Deus, que não podia com ele, lógico que podia, tá? Mas assim, viu que ele estava insistindo, esperando, clamando, buscando, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus, e com os homens, e prevalecestes. Olha que poderoso isso. Continuando, tornou Jacó dizendo, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Eu percebo que nessa história, Jacó, ele ativou a sua fé, com todos os ensinamentos que ele teve na vida com seus pais. Por onde ele passou, ele sempre falava, Deus vai me abençoar. Eu até falei para o pastor Elner, algo que tem pessoas que a gente olha assim, é um Jacozão, mas Deus abençoa tanto, porque sabe o caminho. Presta atenção, Deus nunca quebra princípios. Se você seguir os princípios da palavra de Deus, Ele vai te abençoar, sempre vai te abençoar. E eu e você precisamos entender esse princípio, porque é o segredo da vida cristã. E Jacó sabia. O que ele faz? Estou enrascado, estou com um problema sério, Tiago, estou com um problema sério, Marília, e agora? Se eu voltar lá para trás, o bicho pega, Labão vai me lamber. Se eu voltar para frente,
Esaú vai me destruir. Eu tenho um caminho que eu aprendi com meu pai. Eu vou acessar os céus. E meu pai falou que tem que orar com intensidade, buscar para ter revelação e clamar ao Deus de Israel que Ele vai me responder. É isso que eu vou fazer. Então, Jacó foi transformado, ele estava cansado de viver aquela vida, aquele casamento destruído. Jacó estava cansado de viver uma vida miserável financeira. Jacó estava cansado de buscar ser curado e não era curado. Jacó estava cansado da sua alma, de tanto lutar na igreja, fazer a obra no seu braço, e não dar conta mais, cansado, querendo desistir de tudo. O que Jacó fez? Foi buscar Deus, foi buscar pela fé Deus, foi acessar o reino do Espírito. Demorou bastante, mas foi acessar. E por conta disso, o nome dele foi mudado e a vida foi salva. Presta atenção numa coisa: muitos não são transformados aqui, porque não aceitam mudar o seu estilo de vida. Muitos não são transformados porque acham que viver da forma que você está vivendo está bom. Você está levando pancada todo dia financeira, está bom. Você está brigando todo dia com a sua esposa e com o seu esposo, está bom. Os seus filhos não te obedecem, não te amam, não te respeitam, está bom. O seu patrão te humilha e você xinga junto e está bom. A sua célula não cresce 1 ano e está bom. A sua rede não multiplica e está bom. Essa conformidade terrena está impedindo o acesso no céu. Perceba Jacó. Ele foi escuta o que eu estou falando, entende o que eu estou falando? Ele foi um ignorante espiritual. Ele lutou a noite toda com Deus. Ele agarrava Deus. Quem já viu a cena na Record? Eu fui buscar uma vez para dar uma olhadinha. A luta foi levando tapa na cara, empurrando, levantava e ia atrás, no anjo pegava e segurava, não largava, não te larga, rasgava a roupa do anjo, você vinha para cá a noite inteira. Irmãos, eu pulei aqui 2 minutos no brinquedo ontem. Tá assim. 2 minutos, deu nem 2 minutos, pulei aqui. Mas depois falou assim: você nem sabe mais pular, meu amor. Falei, 40 anos, estou cansado já. Mas porque não faz exercício, não é porque é idade não, tá? Eu fiquei pensando, Jacó lutou a noite toda. E o anjo de Deus, desse fraquinho não. Foi para cima. Ele não desistiu. É alguém que acessou o céu. E por isso foi abençoado. Hoje é dia de você acessar o céu. Chega de viver um casamento como você está vivendo. Chega de viver as finanças, uma empresa falida como você está vivendo. Chega de viver essa doença maldita, em nome de Jesus, vai ser curado em nome de Jesus. Chega de viver a sua casa sem ser salva, hoje vai ser salva em nome de Jesus. Nós cremos nessa palavra. Chega de não multiplicar a célula, vai multiplicar em nome de Jesus. Porque Deus vai transformar a sua vida. Mas tem outro homem, Josué. Josué acessou os céus a ponto de parar o sol. Nossa, é poderoso, né, irmãos? Alguém que parou o sol. E assim, não é comprovado cientificamente, mas existe um dia perdido na Terra. A ciência fala que existe um dia que está perdido na Terra. Tanto que tem um ano bissexto, tem alguns anos, a cada 6 anos, é isso? Cada 4 anos, fevereiro tem um dia a mais. Por que você acha? Eu creio que no dia que Josué lutou e o sol parou, as coisas mudaram na terra. Então Josué está numa guerra. E ele ele assumiu a posição de Moisés para entrar em Canaã e conquistar cada cidade. Conquistar toda Canaã, porque Canaã era a terra prometida. Fala comigo, Canaã é terra prometida. Deixa eu te explicar uma coisa. Tudo que é promessa de Deus, nunca abra mão. Lute até o último minuto. Peça milagres dos céus e Ele fará, porque se é promessa, vai se cumprir na sua vida. Então, Josué começou a lutar, começou a guerrear, mas só que houve um probleminha, que ele se ajuntou com gibeonitas, e os gibeonitas estavam sendo atacados por 5 reis, e ele prometeu guardar e proteger os gibeonitas, e por conta disso, ele teve que lutar com 5 reis. Se uma guerra que não é fácil,
em um dia vencer é complicado, imagina vencer 5 reis em um dia. E ele teve que lutar, e começou a guerra, começou o massacre, começou Israel ganhar, mas só que estava acabando o dia, e Israel não tinha vencido todos. Até que ponto Josué ora a Deus? Vamos ler esse texto, Josué capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito nos livros dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Uau! Deus nunca escutou alguém como escutou Josué. Esse homem acessou o céu a ponto de parar o sistema solar, por causa de um homem. Ele estava na velha aliança, e você está na nova aliança. Eu quero te falar, Deus vai parar os céus, Deus vai mudar os corações, Deus vai mudar as empresas por causa de você. É por causa de você que Deus vai mudar. Mas você precisa entender e acessar o reino do Espírito através da fé, acessar as promessas celestiais através da fé, porque suas bênçãos não estão aqui na terra, não é o emprego do seu patrão, não é o seu amigo, não é a sua esposa, é o reino do Espírito que vai trazer as bênçãos celestiais para você. Oh, Espírito Santo, preste atenção, quando você acessa o céu através da fé, Deus muda tempos, Deus para o sol, Deus muda corações só por causa de você. Quarto homem que eu quero falar nessa noite, Elias. Ele acessou os céus através da fé, e os céus trouxe poder para destruir as obras do inferno. Uau! Elias estava numa enrascada, onde o povo de Israel estava em dúvida se adorava a Deus ou se adorava a Baal. Está lá em 1 Reis, essa história. Já abre aí, 1 Reis 18, 36. E Elias, guiado pelo Espírito, falou para todos: vamos fazer prova. O Deus que respondeu o sacrifício com fogo, derramar fogo do céu no sacrifício, é o Deus de Israel. Aí ele falou: tá bom. O povo falou: bom esse desafio, vamos para cima. E os profetas de Baal começam a clamar, começam a orar ao seu Deus Baal, começam a se mutilar um dia inteiro, e não obteve resposta do seu Deus. Aí Elias se posiciona: agora é a minha vez. E vamos ler o que aconteceu aqui. 1 Reis 18, 36. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, fala comigo, tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder os corações deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu as águas que estavam no rego do sacrifício. O que vendo todo o povo, caiu o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então, muitas vezes enfrentamos inimigos aqui na terra, mas entenda, os seus inimigos não são terrenos. Luanda, Clodoaldo não é seu inimigo. Kátia, Vinícius não é o seu inimigo. Marília, o Marcão não é o seu inimigo. Nem o Christian, nem o Michael, nem a Luana, tá? Falei só para as mulheres, né? Nem a Amanda. Seu inimigo tem um lugar certo, e ele mora num lugar certo, regiões celestiais. E esse inimigo está o tempo todo querendo matar, roubar e te destruir.
E quando ele se levanta, que ele vai se levantar contra mim, contra você, nós precisamos perceber que ele está trabalhando, e precisamos nos posicionar como Elias, para destruir as obras do diabo. Irmãos, todas as vezes que o diabo se levantou na minha casa, eu me levantei em oração e jejum, e acessei os céus para destruir as obras do inferno. Todas as vezes, foi a saúde da minha esposa, foi a questão dos meus filhos, foi a questão da minha mãe, foi a questão ministerial, questão profissional. Várias vezes eu só entrava em oração para que eu vendesse, eu trabalhava com vendas, que eu vendesse uma quantidade X de produtos. Várias vezes Deus colocava na minha frente o cliente certo, na hora certa, para envergonhar o diabo. Por que Deus faz isso? Porque quando existe Elias que define, que estabeleceu o reino de Deus, Deus vai sempre escutar, Deus sempre vai operar. E aqui fala claramente, que quando você acessa os céus pela fé, as portas do inferno não podem prevalecer. Creia, toda a obra do diabo vai cair na sua vida, em nome de Jesus. Quando você acessa o céu, Deus manda fogo. Quando você acessa o céu, as circunstâncias mudam. O diabo corre por 7 caminhos. Precisa possuir essa fé para acessar esse céu que está recheado de bênçãos para você, que está recheado de promessas para você. E o diabo está roubando. Eu sinto no meu espírito roubando casamentos felizes, porque você está acreditando na voz do diabo. O diabo está te envergonhando e você não se posiciona. O diabo está querendo roubar o seu emprego e você não se posiciona. O nosso Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Se posiciona em fé hoje e acessa as suas bênçãos, porque já foi conquistado na cruz do Calvário. E por último, Pedro, ele acessou a unção, para trazer conversão de milhares de vidas. Esse é um dos principais propósitos nossos. O primeiro propósito é ser transformado. E o nosso testemunho de transformação, salvar vidas. Fala comigo. Primeiro, eu sou transformado para transformar vidas. Amém? E Pedro foi um desses, que quando tem Atos 2, desceu o Espírito Santo. Todos foram possuídos por dons de línguas, batismo com fogo. E nesta hora Pedro se levanta, em Atos capítulo 2, verso 14, e fala: então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os deste termo: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Este homem não estão embriagados, como vides pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E ele começou a pregar com uma ousadia nunca vista, cheio do Espírito, tomado pelo céu, porque ele tinha acabado de receber o Espírito Santo, então ele estava em conexão. Wi-Fi, quantos giga aí, é bom? 500 giga, 1 milhão de giga, conectado, eu quero, vai, Jesus, desse jeito, meu, a bênção, descendo e subindo, desse jeito, está voando. Ele chamava, já descia o anjo, calma Pedro, e ele metendo fogo no povo, e aquele povo assim, estarrecidos, marcado, por aquilo que estava acontecendo, eles não estavam entendendo. Aí eles falam em Atos capítulo 2, verso 37, ouvindo eles essas coisas, os israelitas, os judeus, compungiram-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis os dons do Espírito. E 3.000 almas foram salvos aquele dia. E 3.000 almas foram salvos aquele dia. Quando alguém decide acessar os céus com indignação e pela fé, vidas são salvas. Vidas são salvas. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui em cima, por favor. Atos capítulo 2, verso 41 falou: então os que aceitaram a palavra foram batizados.
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quando você acessa o céu, através da fé, vidas são salvas, famílias são salvas, aleluia. Eu quero perguntar para você nessa noite, o que você está precisando? O que você está precisando na sua vida, que não está acontecendo? O que é promessa de Deus, que a Bíblia já te falou, você já leu, você acredita e não está acontecendo? O problema não está em Deus, o problema não está na palavra, o problema está na nossa fé, em crer que essa palavra é verdadeira, e essa fé que liga uma ponte no céu, para que você desfrutar disso. A fé é a ponte que liga você, que é um homem espiritual, às regiões celestiais. Mateus capítulo 11, quero terminar aqui, pode ficar de pé por favor. Mateus capítulo 11, verso 12, pode projetar para mim por favor. Deixa eu fazer dó. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Fala comigo, por esforço. E olha que ele fala: os que se esforçam se apoderam dele. A palavra esforço no hebraico, ela significa biadzon, biadzo. Essa palavra traduzida de uma forma mais pura, mais profunda, esforço significa forte, impetuoso, fazer uso da força, violência. Então, traduzindo esse mesmo texto para o original hebraico, olha o que fala: violento, hein? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderam dele. Sabe o que significa? Somente com uma fé gerada pela revelação, rema, da palavra de Deus, tem poder de violentar os céus, a ponto de puxar de lá tudo aquilo que é seu. Está disposto a viver isso nessa noite? Amém. Hoje é dia de violência. Eu lembro de 2 vezes, só mentimos, só o teclado. Eu lembro de 2 vezes que eu busquei com muita violência os céus. Toda vez que eu falo disso eu até choro, porque foi uma experiência muito boa. Uma vez que minha esposa chegou com a notícia que ela não poderia engravidar tão facilmente. Eu lembro que eu fiquei tão indignado, mas minha esposa lembra desse dia, mas tão indignado, que eu falei assim: eu não aceito isso. Todas as noites, com violência, eu colocava a mão na barriga dela: esse diabo, solta o ventre da minha esposa, ela vai ter filho no dia que ela quiser, o dia que nós decidimos vai ter. Eu orei por muitos meses dessa forma, e quando nós decidimos ter filho, 2 meses depois ela estava grávida, para a glória de Deus. E aí ela teve o primeiro filho, teve uma depressão pós-parto, 30 dias. Depois teve o segundo filho. Nós não sabíamos no primeiro filho que ela teve depressão pós-parto, e no segundo percebemos claramente. E o médico, passamos por um psiquiatra deu um remédio, tarja preta para ela, que a gente ficou impactado com isso. Falei: não aceito isso. Eu não casei com uma mulher doente, eu tenho uma obra para ser feita. Aquele dia eu decidi entrar no jejum. Eu falei para Deus: ela me ligava 3 vezes por dia, 3, 4 vezes por dia. Eu ia para o banheiro do banco e toda vez eu orava com ela. Eu falei assim: não aceito. E ela também não aceitava. Ela fez um propósito com Deus, violenta também. Ela quase raspou a cabeça. Falou assim: no dia que eu for curado, vou raspar minha cabeça. E eu falei: Deus, enquanto ela não for curada, eu não vou sair de jejum. Eu lembro que eu fiquei 70 dias de jejum. Eu estava disposto a ficar a minha vida inteira em jejum pela minha esposa, enquanto eu não visse ela curada. Eu acredito que quando essa fé leva você até as últimas consequências, Deus libera o sinal sobre a sua vida.
Sabe o que acontece conosco, irmãos? É que nós vamos até as últimas consequências com Deus. Nós não vamos. A gente usa desculpa. Se Deus não deu, é porque Ele não quer dar, tá bom. Se está na palavra e é promessa, vai acontecer sim, em nome de Jesus. Não faz sentido a sua célula não multiplicar. Não faz sentido o seu casamento não avançar. Não faz sentido a sua família não se converter. Não faz sentido. Seja um violento nos céus, arranca sua bênção de lá com violência, porque o Senhor quer dar a você nessa noite em nome de Jesus. Eu quero começar cantando essa música. Antes de vos chamar pelo apelo, eu queria ativar o seu espírito através da palavra, através da canção, da adoração. Em nome de Jesus, vamos cantar esse louvor.